O evangelho que escreveu São João no capítulo 10. É possível você deixasse a sua Bíblia aberta para você poder acompanhar a exposição da palavra. Em nome de Jesus. Todos acharam? E diz assim a palavra. Capítulo 10, do verso 1 até o verso 16. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome, as suas próprias ovelhas e a conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas os seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco, mas a mim me convém conduzi-las. Elas o ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Irmãos, essa parábola do bom pastor, ela surgiu após uma discussão que Jesus teve com os fariseus. O capítulo anterior retrata isso. Jesus ia passando com os seus discípulos, quando de repente uns dos discípulos perguntaram a respeito daquele cego de nascença, se ele tinha pecado ou seu pai tinha pecado. E Jesus disse: nem ele pecou e nem o seus pais pecaram. Tudo isso é para a glória de Deus. E Jesus, cuspindo no chão, fazendo lodo com a sua saliva, aplicou aos olhos do cego e mandou que ele fosse até o tanque de Siloé para se lavar. Tendo ocorrido aquilo, a mensagem e o milagre se propagou dentro da cidade, até que chegou aos ouvidos dos fariseus. Chamaram o homem e o interrogaram. E ao ser interrogado, aquele homem disse que ele era cego, mas que agora ele via. E que Jesus era verdadeiramente profeta. E aquilo revoltou os fariseus, que os expulsaram da sinagoga. Aí por isso Jesus propôs essa parábola.
Porque em João, capítulo 6, no verso 37, diz que Jesus acolhia. Nenhum daqueles que vem a mim eu lançarei fora. Enquanto que os fariseus os expulsava da sua presença. É aí onde surgiu a parábola do bom pastor. E nos versos primeiros, Jesus começa a parábola, no verso 1 e 2, falando a respeito fazendo um contraste entre ele e os fariseus, entre o pastor das ovelhas e os ladrões e os salteadores. Ou seja, os pastores das ovelhas entravam pela porta, pelos meios legais, enquanto que os ladrões e salteadores procuravam entrar por cima do muro para roubar as ovelhas. E Jesus fala do ambiente, que era o aprisco. E o que era o aprisco? O aprisco era um grande curral que abrigava as ovelhas durante o inverno. E durante o inverno, aqueles pastores traziam aquelas ovelhas e traziam ali mais de 2 ou 3 rebanhos e colocavam no aprisco, para que fossem guardadas. E diz que ali tinha uma porta, enquanto que os outros currais tinham várias portas, ali só tinha uma porta de entrada e de saída. E só tinha um porteiro. Quem era esse porteiro? Esse porteiro era um homem que era remunerado, que era terceirizado, que era pago para tomar conta do aprisco, para que as ovelhas não fossem roubadas. E diz que aquele homem reconhecia a voz do pastor. Quando ele chegava pela manhã, ele abria a porta. E aquele pastor, conhecendo as suas ovelhas, chamava cada uma delas pelo seu nome. O verso 3 diz: para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e a conduz para fora. Jesus nos chama cada um de nós pelo nome. Jesus não chama ninguém por apelido. Ele chama pelo seu nome, pelo meu nome. No mundo aí fora usa esses termos, mas para Jesus não. Ele nos considera como ovelha, como filho, e nos chama pelo nome. O salmista no Salmo 147, no verso 4, já dizia que Deus, ao contar as estrelas, chamava cada uma pelo seu nome. Por que Jesus não iria chamar as suas ovelhas pelo seu nome? Talvez Zaqueu fosse tido e chamado por um apelido, porque era coletor de imposto e as pessoas não gostavam dele. Mas quando Jesus se aproxima de Zaqueu, Jesus não chama ele de coletor. Zaqueu, desce daí depressa, porque me convém pousar em tua casa. Jesus nos chama pelo nome. E diz ainda o verso 4, que depois de todas as ovelhas sair, o seguem, e ele vai adiante delas. Diferentemente do boiadeiro. O pastor das ovelhas, ele vai à frente, e as ovelhas vai seguindo e obedecendo atrás. O boiadeiro é diferente. O boiadeiro segue pela lateral da boiada ou atrás. Porque se houver um estouro na boiada, ele é pisoteado e esmagado. Mas as ovelhas não. O pastor vai na frente. E elas vão atrás, seguindo e obedecendo a voz do seu pastor. E algo interessante Jesus diz aqui no verso 5. Mas de modo nenhum seguirão o estranho,
antes fugirão dele porque não conhecem a voz de estranhos. A verdadeira ovelha de Cristo, ela não segue o estranho. Ela conhece a voz do seu pastor. Quem segue o estranho, a voz de estranho, é porque não é ovelha. Porque a verdadeira ovelha, ela segue a voz do seu pastor. Ultimamente nós temos visto muitas pessoas seguindo a voz de estranhos, até mesmo dentro da igreja. São pessoas que estão dentro da igreja, mas não são ovelhas. São apenas complemento, mas não são ovelhas. E Paulo, escrevendo a sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, no verso 1, já dizia que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, ouvindo doutrinas de demônios, voz do estranho. E hoje é o que mais nós temos visto. Até mesmo pessoas como pastores ouvindo voz de estranhos. A verdadeira ovelha de Cristo, ela só segue a Cristo, ela só conhece uma voz, que é a voz do seu Senhor, que é a voz do seu pastor. Ela jamais vai seguir a voz de estranho. E todos aqueles que seguem a voz do estranho cometem suicídio, fica no meio do caminho. A começar por Eva. Eva ouvia todos os dias a voz de Deus com Adão. Passou a ouvir a voz do estranho. Foi expulsa do paraíso. Morreu espiritualmente. Capítulo 13 de 1 Reis. Diz que um homem de Deus desceu lá de Betel até Jerusalém para pregar, para repreender a idolatria de Jeroboão. E Deus tinha dito a ele que ele não comesse e não bebesse ali em Betel. E aquele homem cumpre tudo direitinho. Na volta para casa, descansando, vem ao encontro dele um estranho que ele não conhecia. E ele deixa de ouvir a voz de Deus para ouvir a do estranho. Acabou morto por um leão no meio do caminho. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Jesus disse, João escrevendo no Apocalipse, capítulo 20, no verso 4. João teve uma visão das ovelhas, dos cristãos, que serão martirizados, que serão decapitados no reino do anticristo aqui na terra. Mas João disse que eles morreram, que eles foram decapitados, porque não negaram a Jesus, porque não seguiram a voz do anticristo, do estranho, porque não aceitaram o número da besta, preferiram morrer por Cristo, porque sabem eles que Cristo também deu a vida por eles, preferiram morrer por Cristo, mas não seguiram e nem seguirão a voz de estranhos. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, jamais seguirão o estranho. E no verso 6, na conclusão da parábola, Jesus diz que lhe propôs uma parábola, mas eles não compreenderam o sentido da palavra. E de fato, até hoje Israel não entendeu o sentido da parábola e nem da palavra de Deus. É por isso que Jesus diz, quando Jesus estava trazendo a explicação em Mateus 13, verso 13, a respeito da parábola do semeador, Jesus diz, eu vos falo por parábola, para que eles ouvindo não ouçam, para que eles vendo não vejam e não entendam. Isaías já dizia, capítulo 1, verso 3,
O boi conhece o seu dono, o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não entende. Israel não entende. E por que Israel não entendia e não entende até hoje? Porque Israel tinha um coração endurecido. Um coração endurecido é um coração insensível à palavra de Deus. Um coração insensível não pode ser penetrado pela palavra de Deus, a não ser que o Espírito Santo de Deus amoleça e quebrante aquele coração. Sem quebrantamento, sem a ação do Espírito Santo, aquele homem morto em seus delitos e pecados vai à cova, vai ao cemitério, morre e vai para o inferno com o coração endurecido. Se Deus não abrir, se o Espírito Santo de Deus não tocá-lo. Não adianta ele ser intelectual, como Nicodemos. Não adianta ele ser mestre, como Nicodemos. Ele não vai entender. Porque Paulo, escrevendo aos Coríntios, já dizia que o homem natural não consegue discernir as coisas do Espírito, porque as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. O homem natural, o homem com o coração endurecido, ele não consegue discernir. Deus já dizia no tempo de Ezequiel, Ezequiel capítulo 36, verso 26, eu vos darei um coração novo, arrancarei o coração de pedra e darei um coração de carne. Coração de pedra não penetra nada. Você pode tirar uma pedra do fundo do rio e partir ela ao meio, mas você vai ver que no interior dela não penetrou nada. Assim é o coração do homem endurecido. O homem com o coração endurecido, a palavra de Deus não penetra. Nós vemos um grande exemplo em Atos capítulo 16, o verso 14, quando o evangelista Lucas diz que o apóstolo Paulo, ao chegar à beira de um rio, estava ali Lídia, aquela mulher que vendia púrpura, junto com outras mulheres. E Paulo começa a pregar para Lídia e para todas que estavam ali. Mas a Bíblia diz que só Lídia teve o coração aberto. Por que as outras não? Porque Deus, o Espírito Santo de Deus, abriu o entendimento daquela mulher. E só ela foi salva. Só ela aceitou o Evangelho. Porque não depende de quem quer nem de quem corre atrás, mas de quem Deus tiver misericórdia. E diz o texto que eles tinham o coração endurecido. E agora no verso 7, Jesus começa a trazer o sentido da parábola para os seus discípulos. Para os fariseus, Jesus não explicava, mas para as suas ovelhas, para os seus discípulos, ele trazia o entendimento, ele trazia o sentido da parábola. E no verso 7 diz: Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. O que era que Jesus estava querendo dizer com isso? Era uma linguagem bem fácil de entender em Israel. Por quê? Porque eles entendiam em Israel que aqueles pastores, quando eles saíam para o campo, para o pasto, ou para o deserto, e que chegavam no final da tarde, e que ali não tinha um curral para se abrigar as ovelhas, o pastor era a porta das ovelhas. Diz que ele ficava em pé e chamava cada uma delas pelos nomes, e elas vinham, passava por ele, pela porta, e se juntava lá atrás para não ficar dispersa. Por isso que Jesus estava dizendo: eu sou a porta das ovelhas. E eles entendiam isso. E no verso 8 ele diz:
Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não deram ouvido. Jesus aqui estava fazendo uma alusão, irmãos, a Ezequiel, capítulo 34 de Ezequiel, no verso 2 ao 10, havia certos pastores infiéis. Eram aqueles pastores que não cuidavam das ovelhas, que não apacentavam as ovelhas. A ovelha ficava ferida, ele não tratava. Só comiam da gordura das ovelhas, exploravam as ovelhas e deixavam as ovelhas dispersas. E Deus disse que ia cobrar de todos eles. Deus ia cobrar de cada um deles. Amados pastores, obreiros, você é privilegiado, porque você toma conta de um rebanho que não é seu. Você toma conta de um rebanho que é de Cristo, que colocou nas tuas mãos, para poder você cuidar. Você é apenas um mordomo. Procura cuidar das ovelhas, como Jesus mandou. Procura, para que depois não venha a ser cobrado. Tomar conta das ovelhas do rebanho é um privilégio. É uma honra que Deus concedeu aos pastores. Nós sabemos que muitas vezes as ovelhas dão trabalho. Elas fogem. Elas se distanciam. Mas são as ovelhas de Cristo. São aquelas ovelhas que Jesus deu a vida por elas. Que Jesus comprou, que Jesus tratou e que Jesus quer trazer para dentro do aprisco. Portanto, senhores pastores, não existe ovelha preta ou não existe ovelha negra no rebanho de Cristo. A preta e a branca devem ser tratadas. A feia e a bonita devem ser tratadas. A mais rica e a mais pobre devem ser tratadas. E todas sendo vistas do mesmo jeito. Porque Jesus vê as suas ovelhas do mesmo jeito. E ama do mesmo jeito. Portanto, cuida das ovelhas, porque no final de tudo, tem um galardão para você. Tem um galardão para você, que Jesus há de dar, porque Ele mesmo prometeu. Talvez Jesus estivesse se referindo aqui, no verso 8, daqueles que vieram antes dele, que eram ladrões e salteadores. Talvez ele estivesse se referindo aqui a Teudas. Quem era Teudas? Teudas era um judeu que Gamaliel citou, que achava que era o Messias, que achava que era alguma coisa, e ele junta cerca de 400 homens, e cria-se ali um rebanho, e de repente ele cria-se uma rebelião, e nessa rebelião Teudas morre, e todas as ovelhas são dispersas. Por isso que Jesus está dizendo: todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. E todos aqueles que vieram depois dele, e que não pregam o evangelho como se deve ser pregado, também é ladrão e salteador. Todos. Verso 9 ele diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Jesus agora não está dizendo que ele é a porta das ovelhas, mas ele está dizendo que ele é a porta da salvação. Ele está dizendo que ele é a única porta da salvação. Se alguém entrar por mim, será salvo. Não existe nenhum nome, nenhum outro nome dado embaixo da terra em que devamos ser salvos. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 12. Lucas dizia: não existe nenhum nome dado entre os homens em que devamos ser salvos.
Não é no nome de Buda, não é no nome de Krishna, não é no nome de Confúcio, não é no nome de Maomé, não é no nome de Maria, não é no nome do Papa, não é no nome de ninguém, somente no nome de Jesus de Nazaré. Não existe outro nome. Se você é salvo, é porque Jesus te salvou. Maria não salva ninguém, Pedro não salva ninguém, ninguém salva ninguém, somente Jesus de Nazaré é que pode salvar. Ele é a porta estreita, ele é aquela porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga e espaçoso é o caminho que leva à perdição. Mas ele é tão bom que ele ainda dá a dica: entrai pela porta estreita. Ele não só disse que existia uma porta estreita, mas ele diz: entrai pela porta estreita. Porque se você entrar pela outra, você vai para o inferno. Mas entra pela porta estreita. Mesmo com dificuldade, mesmo com problema, mesmo que seja apertada, mas procura entrar pela porta estreita. E Jesus diz uma coisa interessante aqui nesse verso que eu vejo, verso 9. Quando ele diz eu sou, ele está falando de soberania. Quando Jesus está dizendo eu sou, ele está dizendo que ele é único, que ninguém mais pode competir com ele. Quando Jesus diz eu sou, ele se revela a Moisés no livro de Êxodo 3,14. Moisés, eu sou. E se eu for lá e dizer para o pessoal, e eles vão perguntar quem eu sou, aí Deus diz, diga a ele que eu sou o que sou. Soberania, autoridade, poder, é o Todo-Poderoso. Para a mulher samaritana, Jesus se revela como o Messias. O povo de Samaria também aguardava o Messias. E diz o texto, em João 4,26, quando ela dizia, nós também ouvimos falar do Messias. Aí Jesus diz, eu sou, eu que falo contigo. Soberania de Deus, autoridade de Deus, poder de Deus. Para os judeus, sobre a eternidade. Para os judeus em 8:58. Como tu não tem nem 50 anos e diz que conhece Abraão? Aí Jesus diz, antes de Abraão, eu sou. Antes de Abraão, eu sou. Eternidade. Para aqueles, como os discípulos que acreditavam na provisão, aí Jesus diz, em João 6,51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Sou eu que alimento, sou eu que dou a provisão, sou eu que mato a sede, só eu sou, e mais ninguém. Em João 11:25, para aqueles que tinham dúvida da ressurreição, aí Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou único. João 9:10, eu sou a porta. João 10:11, eu sou o bom pastor. João 14:6, para aqueles que tinham dúvida a respeito do caminho. Para aqueles que dizem que todo caminho se chega a Deus. Assim como toda água do rio se chega ao mar, todo caminho se chega a Deus. Aí Jesus diz, eu sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao meu Pai, senão por mim. Eu sou. Finalizando para mostrar a eternidade. Apocalipse,
22:13, ele diz que ele é o princípio e é o fim. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim de tudo. Eu sou a soberania. Só ele pode dizer, eu sou, e mais ninguém. Só Jesus pode dizer, eu sou, porque ele é Deus, e mais ninguém. Verso 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Por que é que Jesus é o bom pastor? Por várias razões que Jesus é o bom pastor. Primeiro, Jesus é o bom pastor porque ele não deixa nos faltar nada. Ninguém aqui está faltando suprimento. Mesmo na pandemia, mesmo na dificuldade, Jesus tem suprido a minha vida e a sua vida. E vai suprir até o fim, porque aquele que começou a boa obra também há de terminar. Ele faz assim. Por que é que ele é o bom pastor? Porque ele era o pastor de Davi, no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verde pasto e guia-me mansamente às águas tranquila e refrigera a minha alma. Esse é o bom pastor. Por que é que Jesus é o bom pastor? Jesus é o bom pastor porque ele vai atrás da ovelha perdida. Lucas 15, de 1 ao 7. Na parábola das 100 ovelhas, diz que Jesus deixa 99 aqui, mas vai atrás da perdida. Ele vai atrás daquela que fugiu, daquela que saiu da rota. Ele vai atrás. Por isso que ele é o bom pastor. E mesmo se ele encontrar ela ferida, ele coloca nos braços e traz para dentro do aprisco, porque ele é o bom pastor. Ele é o bom pastor. É diferente do pastor. Pastor André é pastor. Pastor Samuel, pastor. Pastor Enilson é o pastor. Mas Jesus é o bom pastor. Vai muito além do que isso. É o bom pastor. Por que é que Jesus é o bom pastor? Porque ele sempre está com as ovelhas. Os pastores no final do turno, no final da tarde, entregavam ao porteiro e iam embora para casa, por meio das suas famílias. Mas o bom pastor não. Mateus 28, 20. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele está com as suas ovelhas de dia, de noite, seja mesmo quando você está dormindo, ele está com você. Nunca abandonou as suas ovelhas. É por isso que ele é o bom pastor. Outra, por que é que Jesus é o bom pastor? Porque ele roga por elas. Ele roga, intercede pelas suas ovelhas. João 17, 9. Ele diz: Pai, eu não rogo pelo mundo, mas eu rogo por aqueles que tu me deste, pelas minhas ovelhas, Pai. Eu não estou preocupado com o mundo, não, e nem o mundo está preocupado comigo, não, mas eu estou preocupado com as minhas ovelhas, que tu me deste, e que nenhuma há de se perder. Porque Jesus é o bom pastor, porque dá a vida pelas ovelhas. Talvez ele estivesse fazendo aqui uma alusão a Davi. 1 Samuel capítulo 17, verso 34, 35. Davi, quando pastoreava as ovelhas do rebanho de seu pai,
Diz que Davi, quando o leão tomava uma ovelha daquela, um urso, Davi ia atrás e tomava do leão e do urso. Arriscava a sua vida, dava a sua vida pelas ovelhas. Jesus fez mais do que isso. Jesus deu a vida por mim e por você. Ninguém daria a vida por um drogado. Jesus deu. Ninguém daria a vida por uma prostituta. Jesus deu. Ninguém daria a vida por alguém que não tem valor. Mas Jesus deu. Por quê? Porque eram as suas ovelhas. As suas ovelhas são amadas. É a menina dos seus olhos. Ai de quem tocar nas suas ovelhas. Ai de quem tocar nas suas ovelhas. É por isso que aqui, no verso 11 ao 12, ele faz um contraste, irmãos. Ele faz um contraste com o mercenário. Ele diz que o mercenário, no verso 12, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Quem era o mercenário? O mercenário era alguém que era assalariado. Era alguém que só vivia pelo dinheiro, como falsos profetas que tem aí que montam as suas igrejas, que vivem só pelo dinheiro, não tem nenhum amor pelas ovelhas. E Jesus disse que quando o lobo vinha, as ovelhas não é minha, eu estou aqui de passagem, eu estou aqui só pelo dinheiro, não queria arriscar sua pele, fugia e dispersava as ovelhas. Mas o bom pastor não, ele dá a vida pelas ovelhas. Ele enfrentava o lobo, ele enfrenta os falsos profetas, ele enfrenta os demônios, ele enfrenta tudo que vier pela frente, mas as minhas ovelhas você não vai arrebatar da minha mão. Esse é o bom pastor. É por isso que ele era e é e sempre será o bom pastor. O verso 14 ele diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. João capítulo 6, verso 60 ao verso 69. Diz que Jesus estava fazendo um discurso no monte e eles começaram a ouvir e acharam aquele discurso alto demais para eles e começaram a sair um por um, foi saindo. E Jesus só observando. Ficou só as ovelhas. Ficou só 12. Aí Jesus disse: e vocês? Quer ir também não? Aí Pedro diz: Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Nós temos conhecido, Senhor, que tu és o Santo de Deus. As ovelhas conhecem o seu pastor. As ovelhas conhecem o seu Cristo. É como Pedro: Senhor, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me conhecem, e eu conheço elas também. É diferente, é intimidade. É você dobrar o joelho e dizer: eu sei com quem que eu estou falando. E eu sei que ele vai me responder. Hoje talvez não, mas amanhã talvez não. Mas ele um dia vai me responder. Convicção de fé. É de quem conhece o seu pastor. Eu conheço o meu pastor. E sei que ele jamais vai me desamparar. Ainda que a minha família me desampare. Ainda que os meus amigos me desamparem, mas Jesus jamais vai me desamparar. Eu creio nisso. No verso 16 ele diz: ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco, mas a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um só rebanho e um só pastor. Porque Jesus estava falando isso para os judeus? Porque os judeus achavam que por eles ter sido escolhido como nação,
também eles eram o povo da salvação. Todos seriam salvos. Mateus, capítulo 20, verso 28. Jesus diz: eu não vim para ser servido, eu vim para servir e para morrer por muitos. Não foi por todos, não, por muitos. Então todos eles achavam que era salvo. Jesus disse: eu vim para morrer por muitos. As ovelhas que estão fora desse aprisco. Quem era o aprisco? Era Israel. O aprisco da parábola era Israel. Havia outras ovelhas fora do aprisco. E quem eram essas ovelhas? Eram os gentios que haviam separados. Eram os gentios. Isaías 65, verso 1. Fui buscado daqueles que não procuravam por mim, fui achado daqueles que não me buscavam, mas a um povo rebelde toda a vida estendi a mão. Paulo diz que Deus iria colocar os gentios em ciúme com Israel. E ali foram surgindo as ovelhas. E ali foram surgindo o povo de Deus. As ovelhas de Cristo, elas estão em toda parte. Paulo já dizia que ainda que Israel fosse como a areia do mar, mas somente o remanescente é que seria salvo. Quando você vai lá para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, verso 9 e 10. O apóstolo Paulo, na sua segunda viagem missionária a Coríntios, chegou ali fazendo tendas junto com Áquila e Priscila. E à noite estava nas sinagogas pregando o evangelho. Só que os judeus repudiaram. Começaram a blasfemar do evangelho. Aí Paulo se revolta: vou embora, não prego mais para judeus, vou pregar somente agora para gentios. O dono da palavra é Deus, não é Paulo? Só que Paulo está em casa. E diz no verso 9: teve Paulo durante a noite uma visão, em que o Senhor lhe disse: não temas. Pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, ninguém ousará te fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Quem era esse povo? Que não tinha ouvido o evangelho ainda. Eram as ovelhas. Eram as ovelhas que estavam fora do aprisco. De que Jesus disse que havia muitas ovelhas fora do aprisco. As ovelhas de Cristo estão em toda parte. Os eleitos de Cristo estão em toda parte. Os escolhidos de Cristo estão em toda parte. Eu não sei quem é, e nem você sabe. Eu só sei de uma coisa. Marcos 16:15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Eu não tenho a lista de quem é salvo e de quem não é, não. Eu não tenho a lista de quem é ovelha e de quem é escolhido, não. Mas Deus tem. Pregue o evangelho. Pregue a palavra. Porque a Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus. Você foi chamado para pregar a palavra. As ovelhas ele traz. Você prega e ele traz, porque é dele. As ovelhas de Cristo estão em toda parte. Os apriscos, está fora do aprisco. Onde é que eles estão? Está no presídio, está nos hospitais, está na droga, está na feira, está pedindo esmola no meio da rua. Mas no tempo certo,
Quando o verdadeiro pastor, quando o bom pastor chamar, o tampão do ouvido vai sair. E elas vão vir, porque elas são ovelhas do bom pastor. E o pastor cuida das suas ovelhas. Somente Jesus. Aí ele diz mais, que a conduzirá, elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. A igreja de Roma diz que o ecumenismo é um só rebanho e um só pastor. Eu fico com o que Pedro diz. Nós hoje vivemos um reino de um só pastor e um só rebanho. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9 e 10. Vós sois nação santa, raça eleita, sacerdócio real, povo adquirido por Deus, que antes não era povo, mas agora sois povo e ovelha de Deus. É isso que nós somos. Vou finalizar aqui. O tempo está chegado. A minha oração, a minha gratidão a Deus é para que você que ouviu a palavra de hoje, aqui ou em casa, aplique isso no seu coração. Porque nada do que foi dito aqui são palavras minhas. São palavras expositivas da palavra de Deus. Foi Deus que falou com você através da sua palavra. Deus não tem compromisso com o pregador, Ele tem com a sua palavra. E é a sua palavra que nós devemos crer e obedecer. Por quê? Porque Jesus é o bom pastor. E o bom pastor é aquele, como o Vitorino dizia, o bom pastor dá vida pelas ovelhas, o seu amor não se assemelha nenhum outro que possa existir. O bom pastor protege e cuida do seu rebanho, não permite que o estranho a possa lhe conduzir. Glória a Deus, Deus abençoe. E voltamos para casa abençoado. Devolvo a palavra com gratidão a Deus, porque só Ele é o meu pastor, o meu bom pastor, a quem eu posso ser grato a vida inteira. Deus abençoe você na sua casa. Deus abençoe você aqui. Se Deus falou com você, primeiro Ele falou comigo. Devolva a palavra.